Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Oi, tudo jóia? Vamos lá. Oi, Dani, tudo jóia? Oi, Vera, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos ver aqui se a gente consegue fazer para o Paulo entrar. Oi, Gabriela, tudo jóia? Estou esperando o Paulo entrar, gente. Oi, Mari, tudo bom? E aí, pessoal? Oi, Hildo, tudo jóia? Boa noite. A gente já começa, gente, só esperando aqui, ó, Paulo. Vamos lá. A gente tá tentando conectar aqui com o Paulo. Peraí. Tudo bem? Oi, Fábio. Boa noite. Oi, Mi. Vamos lá, vamos tentar conectar agora. Tô tentando fazer conectar aqui, peraí. Oi, Guilherme, tudo bom? Oi, Rufino, tudo jóia? A gente já começa, a gente só tá tentando. O Paulo não tá conseguindo conectar aqui, mas assim que ele entrar, a gente já começa a conversar, gente. O assunto de hoje é gestão Lean para clínicas, é um assunto super relevante. Acho que é um assunto que vai ser bom para todo mundo. Vamos ver, acho que agora vai dar certo. Olá, Olá, tudo bem? tudo bom? Tudo. Boa noite. Boa noite. A gente já tem um pessoalzinho aí já conectado, tem algumas carinhas conhecidas, e eu acho que o tema de hoje vai ser um tema bastante interessante para muita gente. Então, Legal. pessoal, acho que vamos começando. Bom, eu sou a Caroline Saad, eu sou gastroenterologista aqui em Ponta Grossa, endoscopista, e como muitos de vocês já sabem, já fazem alguns anos, já desde 2015 eu comecei a mexer com essa parte de gestão, né? A gente tem uma empresa que chama Santemed, que é uma plataforma de gestão, e desde que a gente começou a trabalhar com isso, eu me apaixonei por essa parte de gestão de clínicas. Né? A gente, infelizmente, na medicina, a gente não tem muita formação nessa área, apesar de que todo médico vai acabar sendo um empresário e vai ter que fazer a gestão da sua clínica, e infelizmente a gente não tem muito essa formação, a gente é bem deficiente nisso. E eu comecei a estudar essa parte de gestão e a gente sabe que existem várias metodologias
mas tem uma metodologia particularmente que tem excelentes resultados, que é a metodologia Lean. Então, hoje eu convidei o Paulo Pinto. Ele tem uma empresa que chama Rivus, né? Que é uma empresa especializada em gestão Lean, tá? Então, ó, o Paulo ele tem 20 anos já de experiência trabalhando em multinacionais, em empresas como a Ford, UK, a Tritec Motors, a Hubner. Ele ficou, acho que 10 anos, né, fora do Brasil. Não sei por que voltou, mas ele é um cara super experiente. Ele tem bastante tempo de consultoria em implementação de Lean e vai passar um pouquinho da experiência dele para a gente aqui, para a gente conversar sobre essa parte de gestão. Então, Paulo, tudo bom? Tudo bom, Carol? Como é que estão? Tudo bem, pessoal? Tudo jóia. Então, Paulo, fala aí pra gente, assim, como é que começou esse negócio do Lean? De onde veio essa ideia? Como é que surgiu? E de que maneira que a gente pode aproveitar isso aí para o nosso dia a dia? Legal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar vindo aqui conversar contigo, o teu convite desse tema, que é um tema que eu acho que é bem importante, principalmente na fase que a gente está vivendo, né? Bom, o Lean, primeiro, que não fui eu que inventei, tá? O Lean, ele começou lá no Japão, através de uma família que chama Toyoda, e ele começou com um tear, né? Eles começaram a perceber a, a família Toyoda começou a olhar a mãe deles fazendo tear e eles começaram a melhorar cada vez mais esses teares, a chegar a um ponto que na época foi um feito onde eles conseguiam fazer com que 30 teares ficava sob cuidado de uma única pessoa. E foi um feito muito grande para a época, foi no começo do século passado. Aí eles foram para a Europa para patentear a máquina, o tear, e quando chegaram lá, viram um monte de carro. De repente, eles voltaram para o Japão e falaram: não, não é tear, nós temos que fazer carro. Então, em 1937, nasceu a Toyota. Foi onde que nasceu o Lean. Então, o Lean nasceu no setor automotivo, né? Daí veio a guerra e com escassez de recurso, eles tiveram que se preocupar com os desperdícios inerentes ao processo. Depois disso, a Toyota começou a ganhar fama globalmente e começou a ser objeto de estudo. Então, assim, de forma bem simples, nasceu lá no Japão com a Toyota no setor automotivo. É interessante porque a gente, né, está falando sobre gestão em clínicas, na área de saúde. E a gente está falando sobre uma metodologia que serve para carro, né? Você acha que esse tipo de gestão, né, que é basicamente a otimização de processo, né? Isso. Isso pode ser aplicado na saúde? Sim, tem um amigo meu que trabalha numa consultoria, onde, num primeiro momento, quando ele começou lá nos anos 2000, a maioria dos clientes eram das indústrias e hoje a maioria dos clientes é na parte de serviço, varejo. Então, o Lean ele está expandindo cada vez mais para essas áreas, né? E no caso da saúde seria o Lean Healthcare, que é o que a gente é onde a gente aplica essa filosofia na área de saúde, né? Então Certo. tem bastante espaço. Eu acho que uma coisa importante a gente falar, não sei se quem está assistindo a gente é só médico ou não, mas a gente já vem há alguns anos num processo de desvalorização da medicina, de forma geral. Tanto desvalorização é, emocional, digamos assim, né, do profissional, mas a desvalorização financeira. Né? Então, de um lado, a gente não controla mais o nosso preço, a gente não é mais a gente que precifica o nosso produto. Na maior parte dos casos, a maioria dos médicos atendem convênios, e os convênios é que determinam o valor que a gente vai receber pelos nossos procedimentos.
E de outro lado, a gente tem os nossos fornecedores, né? Que eles sim limitam, eles que precificam. Então a gente tá ao longo dos anos sendo espremido entre esses dois lados, entre o quanto que a gente paga nos nossos materiais, nos nossos custos, e do outro lado a gente está cada vez recebendo menos pelo nosso serviço. Então, quando você tem uma renda limitada, te obriga a começar a pensar mais de que maneira que você consegue otimizar esse recurso, né? E quando a gente fala de gestão, você pensa, mas como é que isso vai mudar a minha renda, né? E na verdade a gente observa, né, quando a gente começa a estudar a gestão, a gente vê que se você conseguir otimizar os seus recursos todos, seja ele equipe, né, profissional, seja redução de espaço, redução de estoque, né, e otimizar os processos, a gente consegue otimizar bastante, reduzir bastante os teus custos e aumentar as tuas rendas de forma bastante rápida, né? Então, eu imagino que essa ideia do Lean, ela tem tudo a ver nesse sentido, porque o Lean ele vai otimizar todos os processos, né? Então, conta pra gente, assim, como é que funciona o sistema Lean e de que maneira que ele vai otimizar essa questão da produtividade e dos processos. Bom, primeiramente, o Lean, muita gente pensa que é um programa, né? E, na verdade, é uma filosofia. É uma filosofia onde a gente procura constantemente a eliminação do desperdício. E a partir daí, nessa eliminação do desperdício, a gente consegue melhorar a produtividade, consegue melhorar a mobilidade, no caso do Lean Healthcare, das pessoas, a mobilidade. E o interessante é que um dos focos do Lean é o cliente, né? E na saúde, quem que é o cliente? Então, é o próprio paciente. Então, a gente procura focar no paciente. Então, a eliminação do desperdício é tudo aquilo que não agrega valor para o cliente, ou seja, para o paciente. A partir daí, a gente tem que tentar eliminar ou reduzir o máximo possível, né? Então, a gente usa muitas técnicas para fazer com que a gente consiga enxergar, porque muitas vezes fica difícil para as pessoas entenderem por que como que eu vou enxergar o desperdício. Em várias empresas a gente encontra as pessoas tendo muita dificuldade no enxergar o desperdício. E a partir daí a gente entra com bastante ferramentas para que esses desperdícios sejam vistos, né? Ah, então, dessa forma, a gente consegue ter grandes ganhos no Lean Healthcare, na parte de saúde ou em outros setores, né? É engraçado que o desperdício a gente imagina coisas sendo jogadas fora, assim, estragando, assim, né? E na verdade não é, né? Você pode ter desperdício em várias coisas. Por exemplo, né? Um exemplo bem bobo, assim, que a gente costuma fazer em saúde. Então você vai comprar, por exemplo, luva, né? Aí você vai lá e compra 500 luvas, mas você só usa 100 luvas por mês, 100 caixas de luva por mês. E você comprou 500 caixas. Ou seja, você imobilizou 5 meses de capital que podia estar no teu capital de giro para comprar luva, né? Então, não é que você vai usar essas luvas, mas você vai usar ao longo de 5 meses. Então, você não precisaria ter mobilizado esse dinheiro nisso aí, né? Então, você não é um desperdício que não vai ser jogado fora, mas é um desperdício naquele momento do capital, né? Então, tem várias coisinhas, assim, quando você começa a prestar atenção em todos os processos, você vê que em vários pontos, né, você consegue fazer pequenos ajustes que você vai ter um pequeno ganho, acelerar um pouquinho aquele processo, ou você vai diminuir um pouquinho de custo, mas quando você vai somando todos os pouquinhos, no final do mês, isso dá uma mudança significativa, ou em renda ou em produtividade, né? Exatamente. A gente sempre, no Lean, esses 7 desperdícios clássicos. E esse desperdício que você citou, da luva, é o desperdício de estoque, né? A gente tem que procurar o mínimo de estoque possível. Então,
e em cada setor, em cada tipo de negócio, o estoque pode ser visto de forma diferente, né? Por exemplo, no Lean Office, que é o de administração, uma caixa de e-mails, né, quantidade de e-mails pode ser considerado como um estoque num processo administrativo. E no caso da saúde, você mesmo citou o caso das luvas, né? Então, a gente tem que utilizar o necessário no momento necessário e quando necessário, né? Uhum, Então, quando a gente faz um mapeamento, a gente começa a observar grandes possibilidades que existem, né? Porque no final, Carol, o que a gente procura é aí vem o nome da nossa empresa, né? Rivos, que significa fluxo. O que a gente quer é que as informações ou o produto, mas no caso da saúde, quem é o produto é o paciente, que ele tem uma mobilidade, um fluxo contínuo, que ele num processo não ande, pare, sim, ele tem esse fluxo contínuo. Então, é um belo exemplo esse, pode parecer pequeno, né, mas a gente sempre extrapola, por quanto gasta de luva no ano, né? uhum. E agora a gente ficando um hospital, o quanto que você pode é, estar eliminando de desperdícios durante o processos, né? Sim. Então, dessa forma, a gente, imaginando isso, as possibilidades são muito grandes. Sabe que lá na minha clínica teve uma época, quando eu comecei a trabalhar lá, né? Eu estou trabalhando desde 2009 aqui em Ponta Grossa. E quando eu comecei a trabalhar, eu sou sempre a chata, né? Que eu fico reparando nas coisas e tentando achar todos os problemas. E aí, quando eu comecei a fazer exames lá, eu percebi assim que todo exame que a gente ia fazer, as meninas pegavam duas gases, sabe aquelas compressinhas assim, e colocavam para a gente fazer endoscopia. Eu falava, gente, mas por que duas gases? Uma só resolve. Elas, ai, doutora, vai ficar regulando gás agora, né? Eu falei, gente, a gente faz 500 exames mês. 500 exames vezes o dobro de gás, né? Isso só em um mês eu vou gastar o dobro de gás. Ao invés de gastar uma, eu vou gastar duas por paciente. Parece uma coisa boba, né? Mas Sim, pode economizar muito dinheiro no final do ano. Tem aquela história da. Eu não sei qual companhia aérea, se não me engano, foi acho que a American Airlines, que eles tiraram uma azeitona de cada almoço e economizaram bilhões no final do ano. sim. Tem essa história, eu não Parece, lembro qual empresa que foi. parece muito pequeno, né? Né? Mas Então, pequenos ajustes, né? Por exemplo, de novo lá na minha clínica, na parte de exames. Antes a gente fazia exames assim, vários médicos no mesmo dia, né? No mesmo período. Acontecia que atrasava muitos exames, porque exames a gente brinca assim, tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Você não sabe o que você vai encontrar. E quando você tem um profissional fazendo todos aqueles exames, pelo menos você vai ter só uma pessoa atrasando, digamos, né? Uma pessoa só que vai estar sujeita a ter esses atrasos. Quando você põe outros médicos, aí se atrasa um, atrasa a gente do outro, de atrasa consulta, era uma catástrofe, né? Então a gente mudou. Então agora um médico faz exame por período. Só com isso a gente já conseguiu melhorar bastante essa questão de atraso, porque otimiza. Aí sim, tinha uma funcionária por sala, né? Daí que a gente fez, a gente tirou, ficou uma em cada função. Então, uma pessoa só pega a veia, a outra só prepara os pacientes, a outra faz só o pós-exame, outra faz só lava. Então, mais ou menos naquela ideia de produção em série, assim, sabe? Tipo, sim. drive-thru, assim. Então, É, você otimiza os processos e aí você consegue ganhar bastante em produtividade, né? é. E conta assim, dessa parte do sistema, de que maneira que você consegue implementar isso aí na tua clínica? Ou, sei lá, Bom, em que tipo, em qual perfil que você acha de serviço de saúde que se encaixaria para colocar o link? na saúde, quando a gente entra numa clínica e tal, o recomendado é que se aplique em todas as áreas. Porém, necessariamente não precisa ser todos no mesmo momento. Tem eu gosto de citar o exemplo do Paulo Bellini, que foi
é, o dono da Marco Polo, né? Uhum. Ele começou com Lean na década de 80, então ele não tinha recursos como hoje, conhecimentos, não tinha internet, não tinha acesso a tantas informações, Uhum. e implementar na empresa dele no setor de pintura. E a partir daí os outros setores começaram a perceber a diferença que deu no setor de pintura e começaram a se interessar por ter também no setor deles, né? O que a gente faz quando a gente entra nos setores, a gente começa a implementar a gestão de rotina, porque como o Lean ela está muito vinculado à cultura, né? É difícil a gente conseguir chegar numa cultura, é, chegar e mudar a cultura de um dia para a noite. Então é um Uhum. processo. Isso tudo leva tempo. As pessoas elas têm o tempo dela. Eu costumo dizer que no Lean existem duas coisas: a ferramenta e a mentalidade. A ferramenta nada mais é que um mecanismo. Eu Uhum. me lembro da primeira vez que a gente teve uma reunião, eu e você, e a gente conversando, eu saí da reunião e falei, a Carol é Lean, mas ela não Não sabe. sabe. É Depois, verdade. depois eu falei para ti isso, né? Mas é Sim. que a mentalidade tua já é uma mentalidade focada na parte de desperdício. Só ainda a gente está refinando as técnicas contigo. Então, a partir do momento que você entender das técnicas e tal, tudo vai facilitar para você como gestora, né, da área. Então, a gente sempre começa com a questão de rotina, ensinando as pessoas a enxergarem, né, depois de enxergarem como melhorar a produtividade. Uma coisa que a gente faz no Lean a gente não dá uma resposta para a pessoa, a gente sempre procura mostrar para a pessoa de tal forma que ela enxergue os problemas. A própria pessoa identificar a falha no processo, né? Exatamente, porque assim ela tem o mindset dela muda mais rápido, ela entende. Se a gente, chegarmos, ou até mesmo o próprio gestor, sempre der a resposta para eles, ou mostrar para eles os problemas, é, a mudança se torna mais lenta. Sabe aquele negócio? Ah, por que eu vou Estão ficar me parado obrigando, né? lá se tem a Carol aqui para me ajudar? Né? Ah, sempre vai ficar com a Carol, sempre vai ficar com ela vai resolver. E a gente tem que pensar da seguinte forma, né? As pessoas numa organização Lean, elas sabem como resolver os problemas delas Uhum. no nível delas, né? E isso potencializa a organização, a clínica, o hospital de uma forma muito grande, né? Por Uhum. exemplo, a gente está vivendo uma pandemia, né? E na pandemia, eu sempre costumo falar que, na verdade, na história, em 73, na crise do petróleo, a Toyota, ela ganhou, ela chamou atenção global. As outras montadoras da época, mas o que está fazendo lá que eles saíram antes da crise? Até, eu acho que eu contei essa história para você, foi um engenheiro do MIT saiu e foi estudar no Japão o que Uhum. eles estão fazendo. E ele voltou com um livro, nada mais que o título do livro é A Máquina que Mudou o Mundo, né? Uhum. Então, imagine a tua startup, a startup que mudou o mundo, né? Então, a partir daí, ou seja, eles, após uma crise, saíram muito mais rápido da crise devido a esse potencial que o Lean traz para a organização, em Eu termos acho que eu acho que qualquer crise, qualquer momento de dificuldade, ele potencializa, né? Ele acelera as mudanças, né? A gente sabe que mudar o mindset é uma coisa difícil. muito É quase
né, tem que ser meio traumático mesmo, assim, para as pessoas saírem daquela zona de conforto e se disporem a fazer alguma coisa diferente. Mas eu acho que a grande sacada de quando você está passando uma dificuldade é você parar e analisar o cenário, né? As pessoas que se adaptarem, que perceberem o problema, perceberem a mudança e analisarem de que maneira que elas podem mudar a sua empresa para se adaptar nossa situação agora ao nosso novo normal, quem mudar antes vai sair antes, Sim, obviamente, né? E exatamente. eu tenho visto, engraçado, porque a maioria dos médicos tem um perfil mais conservador, né? Eu sou totalmente fora da curva, porque eu sou, né, eu gosto de mexer, tipo, vamos mudar tudo, vamos, adoro, né? Dá trabalho, não tem problema. E a maioria do pessoal não, vai mudar, né? A gente tem várias clínicas, assim, que a gente está negociando para colocar o sistema, e o pessoal, não, mas vai dar trabalho para mudar, porque a gente usa um sistema que é servidor local, é mais seguro. Não, veja bem, não é mais seguro. Não, mas ele está aqui. Não, mas não é porque o servidor está aqui que ele é mais seguro, né? Pelo contrário, a chance de um hacker entrar no seu sistema sendo um servidor local é muito maior do que se você usar um servidor na nuvem, que é a Uhum. segurança equivalente de um internet banking, né? Então, sabe, algumas mudanças em que o pessoal ainda não, sabe, leva um tempo para perceber, E, né? e, E agora, nesse momento da pandemia, que está todo mundo com os serviços praticamente parados ou super reduzidos, é o momento ideal para você mudar, né? perfeito. Porque você tem tempo Uhum. e a tua equipe está mais disponível. Então, esse momento agora da pandemia, eu penso que é o momento ideal para você parar, reanalisar, né? E fazer um planejamento estratégico focado para esse novo normal, né? Tem aquela máxima, né? Da palavra crise, tira o S, né? Fica CRI. Então, Uhum, é na crise que deve se criar, né? Deve-se achar formas diferentes de fazer. Mas em sim. relação ao que você falou, do mindset, esses dias eu estava vendo no LinkedIn e tinha um profissional de Lean e ele falou: eu estou aqui à disposição para ajudar quem quiser, desde que o CEO queira. Ou seja, no Lean as coisas acontecem muito mais fáceis quando vem de cima para baixo. Então, Uhum, assim, se o médico, o proprietário de uma clínica ou a direção do hospital não estar convencido de que aquilo é importante para o hospital, eles ficam muito mais difíceis de serem sim. mudados, né? Então, isso a gente percebe muito. Empresas mais familiares têm mais dificuldade, né, nessa mudança. Isso é visivelmente em vários negócios que a gente implementa o Lean. Tem uma grande diferença entre você ser o chefe e você ser o líder, né? Se você quer que a tua empresa funcione, se você quer que a tua equipe se comprometa com qualquer coisa, com qualquer ideia que você esteja propondo, e se você quer que eles apliquem, você tem que ser a primeira pessoa a fazer, você tem que ser a pessoa mais dedicada para que isso de fato aconteça, né? Você ficar mandando fazer da sua salinha de braços cruzados, isso não vai acontecer, né? Então você de fato implementar. E uma coisa interessante é assim, é você ouvir, né? Você ter o feedback dessas pessoas que estão trabalhando. Porque às vezes a pessoa fica lá na sala, a gente vê muito assim, o pessoal que é da diretoria e tal, fica numa salinha e ela não tem noção da realidade que acontece dentro da empresa. Então, assim, se você quer saber de que maneira que você pode otimizar os seus processos, você tem que ir lá onde as coisas estão acontecendo. Então, você tem que ir lá no seu chão de fábrica, ou no nosso caso, você tem que ir lá com os seus funcionários e vivenciar realmente o dia a dia. Tipo, vamos ver como é que você, né, na endoscopia, eu vou ver como é que você prepara o paciente, como é que você lava o aparelho. E aí você vê onde é que estão, de fato, as dificuldades dessas pessoas, e aí vamos tentar achar soluções. Mas trazer eles junto para achar a solução com você, né? Não você ficar Carol, mandando, eu né? tô, eu tô falando que você é Lean e não sabe, Viu né? só? Adoro. Isso a gente chama de Gemba Walk, né? Quem Gemba é onde as coisas acontecem, né? Sim. Então, walk é de andar. Então, é uma prática que a gente tem muito forte no Lean. E, normalmente, a gente faz esse Gemba Walk com as lideranças.
né? Uhum. A gente pega as lideranças e leva para o chão de fábrica ou para o centro cirúrgico, para onde as coisas acontecem, para elas observarem os processos, né? Uhum. E a gente percebe assim que os líderes tal, a maioria fala: ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não tenho tempo para ver isso, eu não tenho tempo para descer, eu não tenho tempo para observar, né? E entender o teu processo não é nada mais que entender o próprio negócio, né? Uhum. Então, isso que você falou é extremamente importante para que as coisas aconteçam. Você vai passar uma sensação para os demais de que aquilo é importante, né? O Uhum. trabalho deles é importante. Então, é fabuloso. Eu ouvi de uma pessoa que está iniciando com o Lean e a tua a tua análise do Lean é bastante, teu mindset é bastante voltado para o Lean. Assim, por exemplo, né, a gente tem o Santemed, que é o nosso sistema. Quando a gente mostra para as pessoas, para os médicos, né, o sistema, todo mundo fala assim: meu Deus, mas como é fácil? Como é que vocês conseguiram pensar nisso? Porque quando a gente foi desenvolver o sistema, ele foi desenvolvido em cima da minha necessidade, que eu sou usuária final. A maioria dos sistemas que a gente vê no mercado, a ideia é boa, só que eles foram desenvolvidos por uma pessoa que não vive aquela experiência, né? É uma pessoa de TI que montou um sistema. E o sistema é bom, né? Só que a logística dele, o fluxo dele é horrível. Eu sempre brinco, o Tazi é um sistema que mais se usa em hospitais, assim. Ele foi comprado pela Philips já faz uns anos e é um super sistema. Tem tudo lá. Mas ele é horrível. É, Entende? A usabilidade dele é muito ruim. Porque ele não foi desenvolvido em cima da usabilidade do usuário final. Ele foi desenvolvido pensando no que tinha que ter no sistema, mas não de que maneira que esse sistema deveria funcionar, né? O nosso sistema não. Ele foi inteirinho desenvolvido em cima da experiência do usuário, né? A gente fala que ele foi inteirinho user experience. E isso faz toda a diferença, né? toda. Então, assim, você precisa de uma metodologia, de um mindset voltado para aquilo, né? Então, eu acho que o Lean é perfeito para isso, para você treinar a cabeça. Mas, do outro lado, eu acho que é importante a gente comentar que você precisa ter algum sistema de gestão para te ajudar nisso aí, porque quando você vai analisar uma empresa, né, qualquer que seja, para que você possa otimizar os fluxos, você precisa de dado, você precisa de informação, né? E você tentar achar essas informações de cabeça, né, quando você fala em serviços grandes, em fluxos grandes, isso é quase impossível, né? Então, não sei qual que é a tua opinião sobre isso, mas eu vejo assim que é impossível você fazer uma gestão de fato otimizada sem você ter um sistema que realmente que te forneça esses dados e que, junto com a tua mentalidade, seja uma coisa integrada, seja uma coisa intuitiva e baseada na usabilidade do usuário final. É, é, tem uma pergunta que eu estava lendo ali, a pessoa perguntou o que que é Lean, né? A Ah, palavra, liberar. a origem veio Lean Manufacturing, né? Traduzindo seria manufatura enxuta. Então, Lean é enxuto, né? É o que a gente procura ter, é um processo enxuto. Agora, quanto o que você falou do sistema, quando a gente começa a linha, eu pergunto para as pessoas se elas gostam de problemas. E a maioria fala: não, o problema é ruim, tá louco, Paulo, já tem um monte de pepino, mais problema. Só que nós no Lean, a gente fala que problema é a fonte, ela tem que ser tratada como se fosse um pote de ouro, né? É porque se houver problema, existe a oportunidade de melhoria. Então, as ferramentas do Lean, elas são direcionadas a fazer com que os problemas apareçam de forma clara, né? É meio proposital, né? E Sim, aí entra muito a dificuldade das pessoas em aceitar a metodologia, porque nem todo mundo gosta de que o problema seja exposto, porque queira ou não queira expõe a pessoa, né? sim.
E para isso, para aparecer problemas, para encontrar os problemas, pelo que a gente tem visto em outros lugares, as pessoas têm muita dificuldade porque não tem um sistema robusto ou não tem uma fonte de dados confiável. Então, assim, o sistema é extremamente importante para ter essa fonte de dados, aonde a gente consiga enxergar os problemas, né? Eu trabalhava numa empresa, Carol, onde tinha na sala de reunião uma frase que dizia assim, né? Em Deus nós acreditamos, mas no momento nós precisamos de dados. É tipo isso. É tipo isso. Então, Se você eu... não tiver dado, você é totalmente incapaz de tomar qualquer decisão, Aham. né? Só para você ter uma ideia, assim, um exemplo, vários exemplos que eu estou dando que são coisas que parecem muito bobas, né? Mas só para você ter uma ideia. É, lá na clínica acontecia muito. Meu pai é médico faz um tempão e meu pai é um cara super toque, assim, super certinho, sabe? E ele sempre reclamava que atrasava as consultas dele. E aí ele, pô, mas eu chego no horário, tudo, e sempre atrasa. Sempre no final do dia eu tô quase uma hora atrasado. E aí depois que ele começou a usar o meu sistema, lá, o Santemed, ele tem um cronômetro, né? E ele dá uma Você me média, mostrou? eu te mostrei, né? Então, assim, ele Mostrou. te dá uma média de duração de consulta. Mas, pô, por que você está cronometrando a consulta, né? Para ficar regulando? Não. É para que você possa organizar a sua agenda. Então, por exemplo, você está fazendo um agendamento a cada 30 minutos, mas a tua consulta dura 40 minutos. Então, a cada consulta você vai ter 10 minutos a mais de atraso. Entende? Então, ou você, por exemplo, você está fazendo uma campanha, você vai montar uma campanha para prevenção de câncer de mama, sei lá, né? Mas a maioria dos teus pacientes são muito jovens. Então, elas não se encaixam no perfil, por exemplo, né? Ou você vai fazer uma campanha de, de câncer de intestino e você tem uma população muito idosa. Então, você tem que saber quem são os seus pacientes, qual que é o perfil deles, idade, doenças, medicamentos, com que frequência que eles vêm, de que região que eles vêm, como é que está sendo a experiência deles dentro da tua clínica. A gente não pensa muito em medicina no paciente como um cliente, né, como um comércio. E, infelizmente, as pessoas precisam entender de que eles são, né? A relação médico-paciente, ela mudou muito nos últimos anos. Né? Antes, assim, você tinha um médico especialista ou dois por cada cidade e isso era lei. Né? O que aquela pessoa falava era lei. Hoje em dia, é como se fosse uma vitrine. Né? Então, a pessoa procura no Google, ela vai ver as suas credenciais, vai ver se você tem especialização, se não tem, vai ver as suas avaliações, se você tiver um site, ela vai procurar o teu site para ver se você tem algum conteúdo, se você vai em congresso ou não. Ela já procurou no Google os sintomas dela, já tem mais ou menos uma ideia do qual que é o diagnóstico e do tratamento. Então, ele já chega para você já debatendo com você, né? Então, e você tem que estar preparado para isso. Então, você tem que Aham. saber qual que é o perfil do teu paciente, né? Sim. Então, a relação, ela é uma relação comercial. A pessoa chega lá, ela tem que se sentir acolhida, ela tem que ser bem tratada, né? Não basta você ser bom, você tem que ser simpático, você tem que criar uma relação. Então, tem muito mais coisa que entra nessa gestão aí do que exclusivamente, por exemplo, parte financeira, né? Tem muita coisa que entra nessa parte da gestão. Isso eu acho Sim. importante, assim, as pessoas entenderem, né? Que a gente tem uma relação com os pacientes que hoje é uma relação mais comercial e você precisa tentar entender de que maneira que você pode fidelizar o teu cliente, o teu paciente, né? E essa parte da gestão do Lean que você falou, que é um sistema mais enxuto, a ideia é você reduzir custo, reduzir tempo, otimizar os processos para que você possa entregar, como você falou, o foco é o paciente, para que você possa, então, dar mais atenção para o paciente e fazer com que a experiência dele no teu serviço seja uma experiência boa, né? É. Então, a ideia toda é essa. Sim. No final das contas, o Lean, ele procura a lucratividade, né? Uhum, Através de otimização de todos os desperdícios durante o processo. sim. Eu fui no Lean Summit 2016 e tem uma clínica, ela conseguiu reduzir assim tempos de tratamento de semanas para horas, né? Uhum, Então os ganhos são muito grandes, mas eles só conseguiram isso
a partir do momento que eles entenderam quem era o cliente deles. Uhum. Então já começa um paradigma, né, para os médicos, né? Então, quem que é teu cliente? Ah, meu cliente é esse, né? Então, muda a perspectiva, né? Uhum. Então, e depois que você começa a trabalhar com Lean, muda muito a forma de você observar tudo ao seu redor, né? Recentemente eu fui numa médica e observei o tanto de cadeira que tinha na recepção dela, né? E a gente no Lean, a gente fala que estoque, quando a gente entra numa empresa, independente do tipo de negócio, uma das coisas que a gente observa muito é o estoque, porque Uhum. ele é uma fonte de que algum problema tem ali. Vamos supor que se eu fosse num hospital determinado e achasse um monte de luva, algum problema tem ali. Ou não estão usando de acordo, ou não estão usando, ou estão comprando demais, enfim, algum problema tem, né? E o número de cadeira que tinha na recepção dela era porque ela não respeitava, não atendia as pessoas conforme o tempo, né? Então, consequentemente, atrasava e as pessoas tinham que esperar. E o que a gente procura num caso desse, no Lean, é que não tenha cadeira, né? Porque a Sim. gente quer que as pessoas sejam atendidas, é, tenham um fluxo, né? Elas não parem no processo, Sim. o nosso paciente. Então, E você observa em vários é, lugares onde você vai. Então, bem perceptível isso. uma coisa que eu também percebo é que, assim, às vezes quando você vai fazer essa mudança, obviamente você vai ter que fazer um investimento, né? No caso, uma consultoria e também em um sistema, né? E muita gente fala, pô, mas eu vou gastar mais, né? Eu vou ter que pagar uma consultoria, vou ter que pagar um outro sistema. E é importante que as pessoas entendam de que, obviamente, você vai ter um custo adicional aí para você implementar isso, mas é um investimento que ele se paga num curto período de tempo, né? A gente fica impressionado com a quantidade de perda que a gente tem, né? O nosso MVP do Santé é um sistema de auditoria de guias, né? E toda vez que a gente tenta, quando a gente chegava para vender o sistema para alguma clínica, e falava assim: olha, nosso sistema tem um sistema de auditoria de guias, né, para não ter mais glosa. Quase todos falavam: não, você não tem glosa. Não, você tem glosa, você só não sabe que você tem, né? Porque você não faz essa gestão financeira. Ninguém confere o que está mandando para o convênio e o que está voltando. E aí, quando eles falam, pô, mas eu vou pagar, né? Vou ter que mudar de sistema, vou ter que migrar dados, vou ter que pagar essa migração, implantação, pô, vai ser caro. E aí, quando eu falo assim, então, vou fazer o seguinte: eu vou te dar o sistema por 3 meses, gratuito, você não vai pagar nada. Mas se em 3 meses não tiver nenhuma glosa, aí você vai assinar comigo, né? E todos eles ficaram, meu Deus, eu tô tipo marido traído, eu tenho um monte de glosa e não sabia. Então, assim, a maioria dos convênios eles têm de 10 até 30% de glosa, né? O glosa é o não pagamento das guias. Gente, 10 a 30% é a diferença entre a tua clínica se pagar e ela ter lucro, né? Sim, E a gente tá falando agora na pandemia, e isso deve se manter aí por um bom tempo, essa quarentena que virou muitos meses e vai se prolongar por pelo menos mais um ano, isso vai mudar muito as relações de consumo. A gente não vai mais ter um consultório eternamente cheio, né? Então, a gente vai ter que se acostumar a um fluxo menor, a um volume menor de consultas, de exames e tudo, com consequente redução na renda, né? Então, a gente precisa ter zero perdas em absolutamente todos os processos, se né? quiser Então, a mesma renda, né? exatamente. Então, se você tiver se você for pagar, por exemplo, para uma pessoa fazer esse serviço para você, é um funcionário caro, é um funcionário administrativo alto. Você vai te custar aí pelo menos uns R$ 3.000 se colocar os encargos e tudo. O sistema é super barato e ele faz automatizado, né? Então você vai reduzir a tua perda a nada, praticamente,
com uma otimização do teu processo a um custo zero e evitando o erro humano, que a gente sabe que a gente é sujeito a erros. Então, é um investimento que você faz, mas que num curto prazo ele já se paga, já vale esse investimento. Então, as pessoas precisam mudar até mesmo essa cultura, né? Que todo mundo quer ganhar dinheiro, mas ninguém quer investir, né? Isso a gente vê em tudo, né? Todo mundo quer ter sucesso, mas poucos estão dispostos a ralar para chegar lá. E então, assim, eu gostaria muito que os médicos entendessem de que o investimento num sistema, o investimento numa consultoria, ele eu vejo que hoje é essencial para a sobrevivência de qualquer modelo de negócio, né? Não só na medicina, mas tudo, né? A gente está vendo aí que todo mundo está tendo que se readaptar e reduzir as perdas, né? Senão não tem como você sobreviver. É, e outra, assim, a gente procura fazer exatamente o que o payback seja o mais rápido possível dos nossos projetos, né? Porque é do nosso interesse que o nosso cliente tenha sucesso, né? Se ele não tiver sucesso, também não é interessante para nós. Então, Ele isso a vai gente... ser, ele vai ser o teu marketing, né? Se ele Sim, for bem atendido, se ele ficar satisfeito, ele vai fazer uma propaganda positiva do teu negócio. Então, você quer que ele exatamente. tenha bom resultado, né? Exatamente. Então, é interessante que o payback dele seja é, o mais curto possível, né? Uhum. Uma coisa que você comentou sobre os dados, é, a gente faz com que as pessoas aprendam a medir todos os dias isso, né? Uhum. Porque não tem como a gente tomar nenhuma ação se a gente não saber para onde a gente está indo, né? E a gente observa que depois que as pessoas começam a medir isso, os resultados eles percebem esses resultados e começam a ver diferença no dia a dia. E me diz uma coisa, de que maneira que a gente pode, uma vez implementando o Lean na clínica, de que maneira que eles vão conseguir, que os teus clientes vão conseguir quantificar isso aí? De que maneira que eles vão conseguir ter uma ideia palpável de que essa implantação está funcionando? É através dos indicadores que a gente seleciona para medir como estão os nossos processos. Nossas gestões de rotina são medidos diariamente, né? Então, a partir daí, é de uma forma, os indicadores dá para medir onde a gente tem que ir e de uma forma motivacional para as pessoas verem os resultados e darem continuidade naquele caminho que tem que ser seguido, né? Então, a partir da gestão de rotina, a gente consegue demonstrar os resultados. Joia. Bom, daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente, né? Tá? Aham, porque no máximo uma hora ele corta, um pouquinho antes de uma hora ele corta a gente. Então, queria perguntar para o pessoal se alguém tem alguma dúvida, tem alguma pergunta específica, porque daqui a pouquinho a gente vai ter que encerrar. Mas, assim, eu queria, né, reforçar com vocês. Então, o trabalho do Paulo é um trabalho super legal, a gente está implantando lá na clínica e a gente já percebe realmente bem rápido os resultados, isso que eu comentei agora há pouco. Pequenas mudanças em vários pequenos pontinhos, a gente consegue otimizar absurdamente vários processos e economizar muito dinheiro e reduzir a parte de retrabalho, né? Isso é uma coisa bem importante, a palavra retrabalho. Né? Tudo que você fizer que gerar, por exemplo, se você tiver que ir daqui até a outra sala 10 vezes por dia, e se você conseguir mudar o teu processo de maneira que você precise 2 vezes ao invés de 10, você vai economizar tempo e, consequentemente, você vai ganhar esse tempo para fazer outra coisa, né? Produtividade. Atender as pacientes, enfim. Então, várias pequenas mudanças vão impactar aí positivamente ou negativamente, se você não fizer, no teu processo. E isso vai ser determinante nesse momento para a gente conseguir sobreviver aí na pandemia.
O site do Paulo é experienciarivos.com.br, né? Isso. É bem legal. O Felipe Rocha perguntando aqui se eu faço a consultoria. Então, Felipe, assim, a gente tem uma empresa que chama Santemed. Para quem quiser procurar na internet, é www.santemed.com.br. É uma plataforma de gestão em saúde e a gente tem uma parceria com o pessoal da Rivos, com o Paulo, e que a gente tem um curso de gestão que a gente oferece para essas clínicas. Então, se alguém tiver interesse, a gente tem esse curso de gestão onde a gente compilou vários pontos de gestão para clínicas, não só dessa parte financeira, mas a gestão de pessoas, gestão de clientes, gestão financeira, até a parte de gestão jurídica, além dessa parte de processos e administrativa, tudo. Então, a gente tem o sistema, né, a plataforma, que é a plataforma de gestão em saúde, toda integrada, que integra esses fluxos todos e consegue te gerar bastante dados, além de fazer a parte de prontuário, receituário, tudo. E a gente também oferece essa parte de gestão em saúde, que a gente pode fazer tanto um curso de gestão para, por exemplo, se tem uma clínica com vários médicos que quer fazer um curso para todo mundo, quanto a consultoria, que quem faz daí é o pessoal da Rivas, o Paulo e a equipe dele, que vão implementar esse mindset na equipe. O curso não é só para médicos. Uma coisa importante, ainda bem que vocês comentaram. Quando a gente fala de gestão em saúde, a gente está falando de qualquer empresa relacionada à saúde. Então, tanto o Santemed quanto a Rivos, eles servem para médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas, né? O sistema é inteiro personalizável. Então, você consegue adaptar para qualquer profissão, para qualquer tipo de profissional. E dentro de uma clínica, a gente consegue personalizar para cada profissional. Então, você consegue organizar o sistema, fazer um setup específico para cada um, né? E a metodologia Lean, ela tem o Lean Healthcare, que você consegue adaptar para qualquer coisa. Porque se você parar para pensar, é basicamente você otimizar tudo, otimizar os fluxos, os processos. Então, a gente consegue implementar isso em qualquer área da saúde. É Santemed, santemed.com.br. Ali é um E. Paulo, não sei se você quer falar mais alguma coisa. A gente vai Não, disponibilizar o curso online, sim. A gente vai pôr isso numa forma de módulos online. Eu vou digitar aqui para vocês o site para ficar mais fácil. não, eu queria agradecer, né, a oportunidade para a gente estar falando sobre isso, né? E também, se alguém tiver interesse, pode visitar a nossa página, experienciarivos.com.br. Lá tem um campo para deixar mensagem, né? Esclarecer qualquer tipo de dúvida, porque em uma hora a gente não consegue falar tudo que a gente quer. Então, fiquem à vontade. Eu fico à disposição. Quem quiser trocar ideia, eu tenho meu Instagram lá, é @doutora Caroline Salles, vocês entraram. Mas se quiserem divulgar para as pessoas, a gente sempre se mantém bem aberto aí para troca de experiências. Eu adoro trocar figurinha, porque a gente aprende muito com isso, né? A gente de orelhada, a gente poupa algumas dores de cabeça. Então, porque uma experiência que possa ter sido ruim para outra pessoa, ela pode passar isso para você já mais mastigado. Então, eu fico à disposição tanto para passar o que eu tenho de informação, quanto para aprender com vocês. Se tiverem sugestões, a gente é super aberto a esses feedbacks. E quero que vocês mandem sugestões, né? Assim, quando a gente fala de gestão, é um assunto interminável, né? O nosso curso aí que a gente está terminando de gravar ficou gigantesco e ainda acho que tem muito mais coisas que poderia colocar, né? Então, se vocês tiverem dúvidas ou tiverem sugestões, mandem, a gente está à disposição. E acho que a gente vai ter que fazer outra dessa, Paula, porque Vamos tem bastante fazer. pergunta aí. Não, com certeza. Tá bom? Talvez deixar algum espaço para perguntas antes da live, para poder responder aqui. Ó, o Lucas falou ali do Consulta-me. Para quem não sabe, o Consulta-me é um aplicativo que a gente lançou também, que é um aplicativo para telemedicina. Ele é
casadinho com o Santemed, mas não necessariamente, né? Mas ele é uma ferramenta aí para telemedicina que ajuda bastante agora nesse momento de pandemia. É mais uma ferramenta que a gente tem à mão para poder prestar um atendimento realmente completo para o paciente, né? A gente está tendo que manter a distância, mas as pessoas continuam precisando de atendimento e tudo, então a gente tem mais essa ferramenta aí, mas essa a gente deixa para uma outra conversa. E dá mais uma hora aí de papo, tá bom? Paulo, mais alguma coisa? Não, da minha parte é isso. É só agradecer. Também. Gente, obrigada pela participação. Deu bastante gente aí. É, Obrigada. Tenha uma boa noite. Não congelem, não saiam voando. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.